Se você esteve com a gente nesses últimos cultos, você sabe o que a gente tem tratado. Quando eu chamo a igreja, e quando eu convido a você a chamar a igreja da esperança do mundo, nós estamos falando que talvez faça você pensar, mas não seria Jesus a esperança do mundo? E exatamente, está certíssimo. Só que Jesus disse que a igreja é o seu corpo. A igreja é Jesus fazendo a obra dele aqui na terra. Depois que ele saiu, depois que ele foi embora, ele nos deu o seu Espírito para que nós continuássemos o que ele começou. Então a igreja local, a igreja como você a conhece, ela continua sendo a esperança para esse mundo. Nós carregamos isso conosco. Deus tem nos dado as ferramentas, Deus tem nos equipado para ser bênção para esse mundo. Alguém diz amém? Né? Jesus diz, olha, vocês são essa luz que vão brilhar nesse mundo, vocês são o sal da terra, dentre outras coisas. E é curioso porque Jesus, ele fala com os seus discípulos, olha, aquele que acreditar em mim, aquele que crê em mim, vai fazer as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores. Tem gente que lê isso, e como eu, muitas vezes, não consigo entender quem pode fazer uma obra maior do que as obras, que os milagres que Jesus realizou. Mas ele disse que a igreja continuaria fazendo o que ele estava fazendo, e as obras não iam parar de crescer. Se você estava com a gente aí nos últimos meses, a gente estudou sobre João, e se você pegar o primeiro milagre que Jesus realiza até o último, as obras não param de crescer. Cada milagre é mais impressionante do que o outro. E quando ele termina, ele diz isso para os discípulos, vocês vão fazer obras ainda maiores. E a gente está estudando o livro de Atos, principalmente, nesses domingos, porque é ali que marca o início da igreja, e é a melhor maneira de nós enxergarmos como Deus vê a igreja, olhando para a igreja primitiva, para como na palavra de Deus a igreja é revelada. E logo no primeiro capítulo, Jesus está ainda presente. Jesus ainda não foi embora. Ele já morreu, já ressuscitou, ele reúne com os discípulos. E em palavras de despedida, ele fala, fiquem na cidade, porque vocês vão ser revestidos do poder de Deus e vão ser minhas testemunhas. E vocês vão poder fazer o que eu fazia. Tanto na Judéia como Samaria e até o final, até os confins da terra. E Jesus dá instrução aos seus discípulos para que eles continuem pregando o evangelho e fazendo outros discípulos. Jesus vai embora. Os discípulos veem enquanto Jesus está subindo e some no meio das nuvens. Quantos creem que isso realmente aconteceu? Eu amo esse versículo porque ele me traz uma esperança, que eu sempre falei com Deus que eu quero voar um dia também. E a Bíblia diz que vai acontecer. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nas alturas. Glória a Deus. Quando acontecer com você, cuidado com os aviões que estiverem passando, né? Mas existe isso na Bíblia, que eu e você vamos ter esse encontro com o Senhor nas nuvens. Vai ser um momento maravilhoso. E eu vou cumprir, né, esse meu desejo maravilhoso, vou realizar esse sonho. Eu acho que tem um monte de gente aqui que tem esse mesmo sonho. Quem queria poder voar aqui? Diga amém. Olha aí. A gente às vezes só sonha com isso, né? E é bom demais. O mais perto que eu cheguei de voar foi saltar de paraquedas. Não é voo, eu prometo a você, é uma queda, né? A gente não para de cair. Mas é uma sensação muito interessante. Já levei os pastores aqui da igreja para saltar comigo. E eles ainda estão na igreja. Ficaram. Isso é muito legal, né? Mas só estou mencionando isso porque naquele momento que Jesus vai embora, os discípulos agora olham uns para os outros e pensam, como é que vai ser realmente a partir de agora? Mas eles lembram a palavra de Jesus, fiquem na cidade, eles se reúnem. E os 120 que fazem parte daquela primeira congregação estão no mesmo lugar. E no dia de Pentecostes, eles ouvem o som de um vento que vem sobre o lugar que eles estão, um vento forte, um som muito forte. E eles veem algo impressionante, como se fossem pequenas chamas, pequenas línguas de fogo, que vão sendo distribuídas sobre a cabeça de cada um deles. A maioria de vocês que estão aqui já conhece essa história. Se ela é nova para você, ela se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 2, na sua Bíblia. E a Bíblia diz que eles são revestidos do poder do Espírito Santo. E é ali, como a gente cantou, que a igreja nasce, que a igreja começa. E Pedro faz uma pequena mensagem, uma pregação, por causa das pessoas que estão se aproximando para entender o que está acontecendo. E ele prega a Jesus Cristo e as pessoas se arrependem. E de 120 a igreja vai para mais de 3.000 pessoas naquele mesmo dia. A igreja começa a crescer. E no capítulo 3, você vai ver exatamente essa igreja, o corpo de Cristo funcionando exatamente como Jesus. Pedro e João estão para entrar no templo para orarem. E lá tem um homem paralítico na porta. Está lá a vida inteira. Nasceu assim, paralítico.
não pode se mover, possivelmente da cintura para baixo, ou talvez até mais. E ele pede esmola, ele vive de pedir esmola. E Pedro olha bem nos olhos dele e fala uma frase que fica marcada para sempre: eu não tenho prata nem ouro. Em outras palavras, se eu te desse qualquer esmola aqui, ia ser tão pouco para você. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho alguma coisa para te dar, e o que eu tenho, eu te dou. E Pedro agora vai usar exatamente a mesma expressão que Jesus usava. Só que ele coloca algo antes dessa expressão. Ele vai dizer para esse homem: levanta e anda. Jesus falava isso o tempo todo. Mas antes ele diz: em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus não está ali fisicamente. Mas quando Pedro, quando a igreja, quando o corpo de Cristo usa o nome de Jesus, essa igreja é Jesus na terra. E é como se o próprio Jesus estivesse ali dizendo para aquele homem: levanta e anda. Mas é a partir da boca de Pedro, pelo nome de Jesus, pelo auxílio do Espírito Santo, que esse milagre acontece. O homem dá um salto. E a gente continuou essa história nas últimas semanas, falando sobre tudo que isso significou para o início da igreja. Se você estava com a gente hoje de manhã, ou se assistiu a gente online, se não assistiu, eu queria que você depois visse. Nós falamos que depois de algum tempo a igreja começa a enfrentar alguns problemas, porque a igreja era composta praticamente 100% das pessoas eram judias. Então a igreja, ela tinha um teor judaico. Eu estava usando a expressão hoje de manhã, não sei se você já tomou aquela Coca-Cola que tem um toquezinho de café. Alguém já tomou aquilo? Não recomendo, mas você percebe, não é só Coca-Cola, tem alguma coisa ali de café. Talvez você já tenha comido alguma coisa, bebido alguma coisa, e tinha o que alguns chamam de um toque, uma nota, um quê ali de uma outra, de algum outro elemento, de algum outro ingrediente, seja o que for. A igreja cristã, a igreja de Jesus, ela tinha um sabor e um cheiro meio judaico, porque era composta de judeus. Mas não era judaísmo, não podia mais ser. Jesus veio para terminar completamente com o que tinha começado, que Deus tinha estabelecido, que a gente falou isso de manhã, a primeira aliança, e ele começa algo completamente novo. Só que era muito difícil para aqueles judeus se desarraigarem, se desconectarem do que eles aprenderam a vida inteira. Assim como é difícil para mim e para você também, nos desconectarmos de coisas que são tradição muito forte na nossa vida. E a grande razão por que a gente está trazendo isso, e falei hoje pela manhã, é por causa da maneira como nós olhamos para a Bíblia como um todo. Quantos aqui um dia receberam uma Bíblia de presente? Levanta a sua mão. Você ganhou uma Bíblia de presente? Hoje de manhã eu falei, eu quero repetir para você, possivelmente, quando você ganhou essa Bíblia, ninguém deve ter explicado propriamente o que estava te dando. Talvez alguém tenha dito: é a palavra de Deus. E acertou em cheio, é mesmo. Mas raramente alguém chega para mim e para você e diz: aqui contém pelo menos 2 alianças. Hoje eu quero dizer para você, não apenas 2, mas são 3 alianças que você vai encontrar ali na sua própria Bíblia. Deus vai construindo para chegar aonde Ele quer alianças, Ele vai firmando alianças com 3 grupos diferentes, se a gente puder dizer. Mas ninguém nos ensinou que a nossa Bíblia, a sua Bíblia, estava organizada dessa maneira. E hoje eu fiquei feliz porque alguém, quando terminou o culto, falou: olha, pastor, a próxima vez que eu der uma Bíblia de presente, eu vou falar isso. É a palavra de Deus, é inspirada por Deus, é instrução de Deus para todo mundo. Mas preste atenção, existem 2 alianças ali, ou 3, como a gente está falando hoje. Mas 2 são as que mais chamam a nossa atenção. Por isso a gente chama de Antiga e Nova Aliança. Ou como está na sua Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. E nós hoje, mais do que nunca, temos que fazer distinção desses 2 testamentos, dessas 2 alianças. Mas disseram para nós: olha, é a palavra de Deus, tudo que está aí é verdade. Quando você colocar em cima da mesa, nunca bota um copo em cima dela, porque é um livro sagrado. Alguém já ouviu isso alguma vez? Já brigaram com você porque você botou alguma coisa em cima da Bíblia? Você não bota nada em cima da Bíblia. Ela pode ficar em cima de qualquer coisa, mas não bota nada em cima dela. Eu não sei por que exatamente, mas é justamente por causa de ser sagrado. Mas ninguém me disse que haviam 3 seções escritas no contexto antigo, específico, dirigido a 3 partes diferentes. A primeira aliança Deus faz com um homem.
E essa aliança tem muito mais a ver comigo e com você do que a segunda. A segunda aliança ele faz especificamente com uma nação, com um grupo de pessoas. E se você ler direitinho, não é com a nação brasileira, é com a nação de Israel. É com aquele povo que nós chamamos de o povo escolhido de Deus, que definitivamente, no desenrolar da história, todo mundo que observou esse povo descobriu, é um povo diferente até hoje, é um povo distinto. Com certeza Deus escolheu esse povo. Mas há uma terceira aliança que é inaugurada quando Jesus vem. E Jesus é a perfeita revelação do Pai, a perfeita revelação de Deus. Paulo, escrevendo sobre ele, diz que ele é a imagem do Deus invisível. É como você consegue enxergar algo que era invisível. Jesus mostra, Jesus revela. Ele é a única pessoa que pode dizer e que pode dizer: quem vê a mim está vendo o próprio Deus, está vendo o Pai. E a terceira aliança não é apenas com um homem, não é apenas com uma nação, mas é com todo mundo. Com todas as pessoas de todas as nações. De vez em quando dá um amém aí para perceber que você está me ouvindo. Amém? E eu estou convencido de que, porque quando me deram a minha Bíblia de capa de couro, que escrevi lá, pertence a Carlos André, sou eu. E comecei a fazer anotações e sublinhava algumas palavras. E era preciosa demais para mim, eu lia todos os dias. Ninguém me disse lá atrás: André, são duas alianças. E preste atenção, uma delas não é com você. Não é uma aliança que Deus fez com você. É uma aliança com uma nação. Mas ali tem uma sombra e uma tipificação da aliança que Deus queria fazer com você e que Ele faz através de Jesus. E por causa disso, eu estou convencido hoje que a falta desse entendimento e a distorção desse entendimento é que pelos últimos anos e por muitos anos ou séculos tem feito com que muitos percam a sua fé. E eu conheço, e talvez você também, pessoas, e talvez tenha alguém aqui hoje que não contou para ninguém, mas tem pensado nisso porque ouviu alguma coisa e não contou para ela, não contou para ele, mas você está em vias de perder a sua fé também por causa de algo que está escrito e você não sabe interpretar. Por causa de algo que alguém falou para você e não faz o menor sentido. Como é que isso pode estar na Bíblia? Ou por causa do que algum professor, ou algum amigo, ou alguém de grande influência que você admira, falou para você e fez você repensar. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que essa pessoa não está certa no pensamento dela? E se você, em algum momento, abandonou a sua fé, por causa de algo que está escrito, possivelmente no Antigo Testamento, ou se você está prestes a fazer isso, ou se você conhece alguém nessa situação, eu não podia estar mais feliz por você estar aqui hoje, por você estar aqui nessa noite. Porque hoje nós vamos falar de uma das narrativas mais importantes e seriamente, amplamente ignoradas que a gente vai ler no Novo Testamento. 2 episódios atrás, quando a gente começou a falar nessa série, nós descobrimos que o fundamento da fé da igreja, que começou, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, foi um acontecimento. Porque algo aconteceu, eles começaram a crer. Não foi por causa de um livro. E eu quero lembrar o tempo todo para você que eu sou o maior fã da Bíblia, possivelmente a pessoa aqui nessa igreja que mais ama, se eu puder dizer, a palavra de Deus. Então não me interprete mal quando eu falo isso. Mas a Bíblia não existia na igreja primitiva. Ela só foi existir a partir do 4º século depois de Cristo. São mais de 300 anos de uma igreja notável, maravilhosa, crescente, explosiva, que não parou de crescer nunca durante aqueles 400 anos, de gente que eu e você olhamos e ficamos impressionados e admirados com a coragem e com a retidão e com a devoção a Deus. E eles não tinham o que eu e você temos, acesso à palavra escrita de Deus. Havia alguma outra coisa que era a base da fé deles. Se você perguntar para um crente hoje qual é a base da sua fé, possivelmente ele vai dizer a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas se você perguntasse a um daqueles crentes, eles não poderiam dizer isso, eles não tinham uma Bíblia. Qual é a base da sua fé? Eles não tinham a menor dúvida, sem titubear, eles iam responder: a base da minha fé é que Jesus morreu, mas
ressuscitou. E muita gente viu isso. E testemunhas oculares presenciaram isso. A ressurreição de Jesus foi que criou a minha e a sua Bíblia, não o contrário. A ressurreição de Jesus é a peça central da pregação da igreja primitiva, como a gente falou no primeiro domingo, falando que eles só pregavam isso. Claro que quando a igreja se reunia nas sinagogas, possivelmente Paulo, Pedro, João, Tiago ensinava sobre o que Jesus tinha ensinado. Mas na hora de pregar para o mundo ouvir, a pregação era uma só. Vocês o mataram, Deus o ressuscitou, nós vimos, e é hora de se arrepender e se entregar completamente a Ele. Porque nunca isso existiu e nunca vai existir. Não há nenhum de nós, em qualquer tempo, em qualquer século, que tenha morrido e Deus o ressuscitou para nunca mais morrer. Eu e você servimos a um homem que vai viver para sempre e nos convida a viver para sempre. Um Deus que se faz homem para que você, homem, possa ser feito filho de Deus e viver eternamente com Ele. As crenças, a confiança, a coragem daqueles homens era impressionante e era baseado num acontecimento, na ressurreição. O cristianismo começa com base na ressurreição, mas com aquele sabor de judaísmo, com um toquezinho de lei de Moisés. Era difícil mais tirar uma coisa da outra, afinal de contas, todos os primeiros cristãos eram judeus. Eu não vou perguntar se tem algum judeu aqui, mas vai ser difícil ter, e se tiver, com certeza não está tão arraigado assim ao judaísmo. A igreja cristã hoje, que a gente está falando de cerca de mais de 3 bilhões de pessoas no planeta, a sua grande maioria é o que nós chamaríamos no tempo de Jesus de gentios, não judeus. Qualquer outra nação que não era judeu era chamada gentílica. E o que aconteceu porque a igreja começa apenas com os judeus é esse toque, esse teor judaico. Mas as consequências estavam ligadas ao que eles haviam aprendido quando crianças. Aprenderam a vida inteira. Há um só Deus. E esse Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele nos escolheu como uma nação para sermos a sua própria nação, o seu próprio povo, em detrimento de qualquer outro povo. Eles aprendiam, e não tinha o menor problema nisso, era a Bíblia deles, era a verdade deles, de que eles eram melhores do que todo mundo. Hoje, um pastor inteligente nunca vai dizer para você acreditar que a sua igreja é melhor do que qualquer outra igreja, com exceção da nossa, que é melhor do que qualquer outra. Mas, porque a gente sabe que você dizer que você é melhor que os outros, afasta todo mundo. No entanto, era isso mesmo que eles queriam. Eles acreditavam que eram realmente superiores, e para Deus, aparentemente eles eram. Isso fazia com que todos os outros povos se tornassem realmente inimigos. E era difícil demais para aqueles primeiros cristãos não fazerem isso, juntar e misturar as alianças. A antiga aliança e a nova aliança, eles arrumavam algum jeito de mantê-las funcionando juntas. Mesmo que Jesus tenha dito que não dá para você conciliar uma com a outra. Mesmo que Paulo venha depois, Pedro venha depois, João, Tiago e repitam a mesma coisa, vocês precisam abandonar o que Jesus abandonou e disse para vocês abandonarem. Mas como? Não dá para a gente continuar sendo igreja com um pouquinho de Moisés, um pouquinho de Jesus? Pega mais um pouquinho de Moisés aqui, pega mais um pouquinho de Jesus aqui e segue em frente. E assim eles ficaram durante o tempo, mas chegou uma hora, graças a Deus, que eles conseguiram quebrar esse hábito. E da última vez que a gente estava junto aqui, hoje pela manhã, a gente falou que um pouquinho da história de Paulo, quando ele, chamava-se antes Saulo, de Tarso, se torna um crente conhecido hoje como o apóstolo Paulo. Ele e o seu amigo Barnabé estavam em Antioquia convidando gentios a se tornarem seguidores de Jesus, evangelizando gente que não era dos judeus. Isso se torna uma explosão da igreja. É tanta gente que se converte na Antioquia, que a gente está falando de quase 3 vezes o número de judeus convertidos. Se existiam 10 mil aproximadamente judeus convertidos, a gente está falando de 30 mil gentios convertidos, mais ou menos na mesma época. A gente está falando de 20 anos depois da ressurreição, no ano 50 depois de Cristo aproximadamente.
Enquanto isso, enquanto os não-judeus, os gentios, estão se convertendo lá na Antioquia, tem algo acontecendo em Jerusalém. Fica mais ou menos a 500 quilômetros de distância, uma da outra, bem longe. Mas a notícia correu e chegou lá. E a turma de Jerusalém, os grandes discípulos de Jesus, os líderes da igreja, ficaram sabendo, tem muito gentio, muita gente não judia, não judeu, que está se convertendo. Então eles enviam missionários para Antioquia com a sua mensagem. E você sabe qual era a mensagem deles? Uma mensagem que pegou todo mundo de surpresa. Eles ficaram sabendo, olha só, esse pessoal que está se convertendo e não é judeu tem que aprender uma coisa importante. Qual era a mensagem deles? Guardar a lei de Moisés. Está na sua Bíblia. Tá? A gente está lendo Atos capítulo 15, depois você dá uma olhada lá. Guardar a lei de Moisés é condição obrigatória para ser salvo e incluído na nova aliança. Se você quiser se converter a Jesus, entregar a sua vida a Ele, saiba de uma coisa, tem que se converter à lei de Moisés também. Conta lá para a igreja de Antioquia. Tem muita gente se convertendo e eles precisam saber a verdade. Paulo não contou tudo para vocês. Falta uma parte. Isso está em Atos, no capítulo 15, a partir do verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, olha aí, não poderão ser salvos. Todo mundo sabe o que é uma circuncisão? Eles estavam dizendo, olha, Paulo veio aqui, eles chegavam depois de Paulo, esse é o que nós chamamos dos judaizantes, que aparecem sempre depois de Paulo, numa igreja, e falam, olha, Paulo não contou tudo para vocês. Seguir a Jesus e seguir os seus mandamentos é importante. Você foi salvo pela fé em Jesus, mas não é só isso, não é suficiente. Vocês precisam guardar a lei de Moisés, e dentre elas vocês precisam ser circuncidados. Uma criança judia, no 8º dia, ela era circuncidada, uma pequena cirurgiazinha que ela sofria, e era a marca da aliança que Deus tinha com aquela nação. Se alguém mais velho, um homem mais velho, quisesse se converter ao judaísmo, a Bíblia chama de prosélito, ele vai ter que se submeter à mesma cirurgia. Mas agora esses homens, milhares de homens estão ali, principalmente os homens, acho que as mulheres ficaram tranquilas nesse momento, não ficaram tão preocupados, né? Eles ficaram perguntando, mas é isso mesmo? Cadê Paulo, gente? Alguém pode chamar Paulo, por favor? Porque estão dizendo agora que a gente tem que ser salvo por cirurgia. Eu achava que tinha salvo pela graça, salvo pela fé, salvo por obras, agora tem salvo por cirurgia. A gente vai ter que realmente fazer isso? Você pode tentar comigo aqui imaginar um gentio incircunciso, ou seja, alguém que não entende nada da lei judaica, eles possivelmente nem conheciam as histórias, nunca tinham ouvido falar em Davi e Golias, possivelmente sabiam muito pouco. Eu e você sabemos muito do Antigo Testamento, eles não deviam saber nada. Naquela época, 2000 anos atrás, eles não deviam saber nada sobre Moisés, sobre Elias. Imagina ter que chamar eles e dizer, olha, você vai ter que fazer uma pequena cirurgiazinha para fazer parte da igreja e começar a seguir a lei de Moisés. O que a gente vai falar hoje aqui é um alívio tão grande para nós, especialmente os homens, porque seria mais ou menos assim, você pararia o carro na porta da igreja e falar, querida, e as crianças, vocês podem ir na frente, eu tenho que pensar um pouco mais. Eu não sei, eu não estou pronto ainda para isso, porque era uma exigência que tinha a ver com a lei de Moisés. O que eles estavam fazendo? Misturando os ensinos de Moisés com os ensinos de Jesus. E faz sentido. Eu e você talvez fizéssemos igual. Talvez eles perguntassem, só porque nós estamos seguindo a Jesus, nós vamos ignorar toda a nossa Bíblia. Eles não chamavam de Bíblia, eles chamavam a lei e os profetas. Quando você ouve, quando eu disser para você o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a lei e os profetas, ou as escrituras judaicas, a Bíblia dos judeus, eu estou me referindo à mesma coisa. Na verdade, na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia de papel, em algum lugar existe uma separação de uma primeira parte e a segunda parte. Sabe o que você tem? Você tem a Bíblia dos judeus e a Bíblia dos cristãos, na sua própria Bíblia. E uma aponta para a outra.
E uma revela uma aliança de Deus com uma nação, e a outra revela uma aliança de Deus através do sangue de Jesus com todo o mundo. Mas o que está acontecendo agora é tão importante para a igreja. Os judeus circuncisos falaram: vocês têm que, para ser salvo, guardar a lei de Moisés e serem circuncidados. Paulo sabia muito bem que não era assim e não deixou barato. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Eles quem? Esse grupo de homens que estavam dizendo que, e eram cristãos, eram seguidores de Jesus, mas dizendo para você e para mim que tem que guardar a lei de Moisés também. E assim Paulo e Barnabé foram designados, fizeram uma reunião, vamos mandar Paulo e Barnabé para irem lá, outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Por que eles tinham que ir a Jerusalém resolver esse problema? Porque, mais uma vez, não havia uma Bíblia. Não havia uma literatura que eles pudessem examinar e consultar e dizer: gente, não está nada aqui. Ou então, não, está bem aqui, tem um versículo dizendo que a gente realmente, para ser cristão, tem que circuncidar. Não havia um Novo Testamento. E a grande autoridade da igreja eram esses homens. A maioria deles, que ainda estava vivo, andou com Jesus. E reconheceu o Espírito que foi entregue a eles, a missão que foi entregue a eles. E o que Jesus começou? A gente está falando de 20 anos depois da ressurreição. E a igreja está crescendo assustadoramente, especialmente entre os gentios. Então eles fazem essa pequena viagem de 500 quilômetros e chegam à região de Jerusalém e vão se encontrar com os discípulos. Você sabe quem era o líder principal da igreja em Jerusalém naquele tempo? Um homem chamado Tiago, que não é o discípulo de Jesus, mas é o irmão de Jesus, nascido também de Maria, possivelmente de José e Maria. Um irmão carnal de Jesus. Há pessoas que acham que Maria não teve mais filhos. A Bíblia conta que teve muitos filhos. Um deles chamava-se Tiago. E Tiago é interessante, imagina, Tiago se torna o líder da igreja cristã. Ele é o primeiro pastor, o primeiro bispo da igreja cristã. Era o responsável pela igreja em Jerusalém. E era irmão de Jesus. Só que Tiago tem uma história interessante. Ele não acreditava e confiava que Jesus era filho de Deus até a ressurreição. Até antes da ressurreição. Você entende isso? Quem aqui tem irmão mais velho? Levanta sua mão. Imagina o que seria necessário para você chamar o seu irmão mais velho de Senhor, meu Senhor. Tem muitos irmãos mais velhos que já se comportam como se fossem nossos senhores, né? Então você sabe que é difícil para Tiago talvez aceitar isso. Mas quando Tiago viu o seu irmão crucificado, e mais tarde viu o seu irmão na sua frente vivinho, a história conta que ele se dobra. E ele declara o seu irmão como seu Senhor. E ele se torna uma das pessoas mais importantes no início da igreja. Ele é o pastor principal em Jerusalém. E eles convocam talvez a primeira reunião ministerial da igreja. O primeiro conselho de pastores e ministros e presbíteros para falar sobre algo que a igreja precisa decidir. Qual é a pauta da reunião? Uma coisa só que a gente vai conversar. O relacionamento dos gentios com a lei de Moisés. Como é que a gente trata dessas duas questões? Os gentios que estão se convertendo a Jesus, como que a gente trata eles em relação à lei de Moisés? Ou, se você me permite, olha aqui para mim, a pauta dessa reunião tem a ver com você. A pauta dessa reunião é qual deve ser o seu relacionamento com a primeira parte da sua Bíblia na língua portuguesa. Como é que você deve enxergar a partir do que eles, usados pelo Espírito Santo, chegaram a uma conclusão que eu e você talvez já tenhamos chegado há muito tempo também, de qual deve ser o nosso relacionamento com a lei de Moisés, ou com o Antigo Testamento. Como você deveria lidar com ele? 20 anos depois da ressurreição, a igreja entra numa crise por causa dessa questão. Graças a Deus, ela está prestes a ser resolvida. E a pergunta era simplesmente: os gentios devem viver e acreditar como judeus para serem cristãos? Para ser cristão, para ser de Jesus, eu preciso primeiro me tornar como um judeu e começar a acreditar e viver como um judeu vive?
Essa era a pauta. E a gente responde isso fácil hoje. Mas para eles era muito mais sério, para eles era muito mais complicado. No versículo 5 diz assim: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus. Para tudo. Fariseus? A gente está falando da igreja de Jesus, a igreja cristã. Esses caras não são aqueles maiores inimigos de Jesus que mais perseguiram ele e tentavam fazer Jesus cair em contradição enquanto Jesus estava no seu ministério? Esses caras foram os maiores perseguidores e os responsáveis pela crucificação do Senhor Jesus. Eles queriam a morte de Jesus, morriam de inveja de Jesus e agora eles fazem parte da igreja? Sim. A história vai nos contar que muitos fariseus se converteram a Jesus, se tornaram servos de Cristo. O que será que fez com que esses homens mudassem de repente? A resposta é simples: a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e eles viram Jesus ressuscitado, eles chegaram a uma conclusão: a gente estava errado. Eu já vi que a gente estava errado, completamente errado. E eles descobriram que Jesus era o próprio Filho de Deus e se entregaram a Ele. Mas aqueles ainda estão, como eu disse para você, arraigados aos conceitos da antiga aliança. E eles, do partido dos fariseus que haviam crido em Cristo, disseram: é necessário circuncidá-los. E eles devem ter falado isso numa boa. Eles não eram inimigos da igreja. Eles estavam pensando: todo mundo da igreja circuncidado, eles vão entrar para a igreja, eu acho que eles têm que ser circuncidados também. E que obedeçam à lei de Moisés, que continuem fazendo os rituais que a gente, como judeu, faz. E para Paulo, que era judeu, de carteirinha, fariseu também, e para Barnabé e para Pedro, isso não fazia mais sentido. E eles começaram a conversar e discutir, cada um tinha um argumento. De repente Pedro pega a palavra. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo, cerca de 5 anos atrás, Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Se você não estava de manhã, a gente falou exatamente disso. Deus dá a Pedro uma visão e ele começa a perceber que gentio precisava urgentemente ser incluído como alvo do evangelismo dele. Eles só evangelizavam judeus. E não, nós precisamos, porque Deus fala: olha, vocês consideram impuros os gentios, mas eu purifiquei todos eles pelo sangue de Jesus. E você pode ir até eles e convidá-los a crerem assim como vocês creram. E Pedro fala: vocês sabem que eu fui escolhido para isso. E ele conta toda a sua experiência. Deus que conhece, eu amo esse versículo, Deus que conhece o coração do homem, que conhece os corações. E quando você acredita que alguém é tão ruim que não pode ser salvo, Deus vê além do que você está vendo. Deus conhece o coração, Ele vai além. Ele enxerga o que está por trás de uma vida, de uma história que tenha comportamentos que eu e você não aceitamos, porque são pecadores, são gentios, estão fora da aliança. Mas Deus vê o coração. Pedro fala: demonstrou que os aceitou. Como? Dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Essa é uma passagem sensacional. No meio do evangelismo de Pedro, na casa de Cornélio, a família toda é batizada com o Espírito Santo. A gente não sabe nem como que isso aconteceu, mas a Bíblia diz que o Espírito veio para deixar bem claro que o mesmo Deus está fazendo a mesma coisa com gentios, com judeus e não judeus. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou. É impossível para nós cristãos do século 21, todos nós aqui gentios, não judeus, compreendermos o tamanho da mudança que está associada a essas últimas 5 palavras. Demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Deus está realmente revelando que está pronto para fazer pelos outros o que Ele fez por nós, que sempre acreditamos a vida inteira que somos o povo de Deus, o único povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Pensa comigo, essa reunião está pegando fogo ali. Eles estão tentando entender o que fazer com isso. Tudo é completamente novo para eles. É uma nova visão de mundo. Eles poderiam acreditar que 20 anos se passaram desde que Jesus ressuscitou.
E nós possivelmente poderíamos continuar mais 20, convidando apenas judeus a acreditarem que o Messias veio. Mas quando Estevão é apedrejado, a igreja começa a se espalhar e crescer. Quando Cornélio recebe na sua casa Pedro, e há essa revelação de que Deus está convidando gentios. E quando Paulo se converte a Cristo e tem a sua visão aberta para aquilo que Deus está fazendo, a igreja nunca mais vai ser a mesma. E Pedro declara que Deus está abrindo a porta para aqueles que eles consideram estranhos, para aqueles que eles consideram estrangeiros, os gentios. E eles descobrem que aquilo que havia sido reservado aparentemente só para os judeus, agora está disponível para todos que não estavam debaixo da lei, que nem conheciam a lei, que nem sabiam que a lei existia. E o que Pedro vai falar agora é um pequeno tapa na cara da igreja, mas tão importante. E funciona talvez para muitos de nós ouvirmos a mesma coisa. Pedro está falando com os seus amigos pastores e presbíteros, e ele meio que fala assim: gente, cá entre nós, vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos, os seguidores de Jesus, um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Vem cá, eu e você sabemos, ser um judeu devoto é difícil a beça, é complicado, a gente não consegue cumprir a lei completamente. Imagina pessoas que não estão totalmente dedicadas ao serviço na igreja ou na sinagoga. Para uma mulher é muito mais difícil, para uma criança é muito mais difícil, para um jovem é muito mais difícil, para homens que têm que trabalhar mais é muito mais difícil, mas para a gente já é difícil. Por que a gente quer pegar um jugo, um fardo e carregar, e colocar sobre as costas de outro, se nem a gente consegue carregar? E mais importante, nem os nossos antepassados, nem gente que a gente admira e idolatra conseguiu. O que é isso? Fogos? O pessoal está gostando da mensagem mesmo, gente. Sabe o que Pedro está dizendo? Gente, vamos ser realistas. Como é que pode a gente esperar que adultos, criados com uma visão completamente diferente da nossa, gente que não acredita como a gente acredita, que tem costumes diferentes, a gente quer que eles adotem instantaneamente tudo o que vem junto no pacote? O que significa ser um judeu devoto? Você percebe como isso é irrealista, irracional. E o que Pedro diz a seguir é tão sutil, mas tão poderoso, tão profundo e tão importante. De modo nenhum, ele fez uma indagação, nós vamos colocar esse jugo sobre eles, um jugo que nem nós conseguimos carregar, nem nossos antepassados conseguiram carregar, de modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Não são salvos porque guardam a lei de Moisés, são salvos como eu e você fomos salvos, simplesmente pela graça de Deus. Leia esse versículo junto comigo, vamos lá, todo mundo junto. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Assim como eles também. Assim como eles também. Assim como todo mundo que estiver ao nosso redor, ou você que está em casa ouvindo, da mesma maneira você é salvo pela graça de Deus. Não há nenhum versículo parecido com esse na antiga aliança. Você não vai encontrar alguma coisa parecida com isso, revelada na antiga aliança, porque não é uma aliança comigo e com você e com o mundo inteiro, é uma aliança com uma nação. O que está implícito no que Pedro está dizendo? Nós, judeus, que seguimos a Jesus, nós é que deveríamos estar indo na direção deles. Nós não deveríamos obrigar que eles venham na nossa direção. Nós é que deveríamos estar apontando para eles e tentando ajudá-los. E não exigir que eles façam o que a gente quer. E queridos, demorou 20 anos.
para Pedro perceber que a igreja de Jesus, a eclésia de Jesus, não era judaísmo 2.0, não era uma segunda versão melhorada do judaísmo, não era um complemento, mas era um desligamento completo da antiga aliança. Em outras palavras, Jesus não veio para ser um e também. Já existe tudo isso e eu vou acrescentar algo. Não, Jesus veio ser um em vez de. Nós deixamos isso para trás e começamos algo completamente novo. Não há espaço para misturar e combinar alianças. Não dá para ter um pouquinho de Moisés e um pouquinho de Jesus. Não dá para ter muito de Jesus e um toque de Moisés, não. É só Jesus e mais nada. E eles estão naquela reunião, eu queria estar lá vendo, eu queria estar só observando. E aí Tiago se levanta, e quando ele se levanta, todo mundo deve ter feito silêncio. E todo mundo ficou atento. Você sabe quando numa reunião alguém fica quieto o tempo todo e aquela pessoa finalmente vai falar, você pensa, está vindo alguma coisa importante aí. E ele era o líder da igreja. A palavra dele com certeza seria registrada como a palavra final em relação àquele assunto. E ele se levanta. E Tiago lembra a todo mundo, gente, a gente não deveria estar tão preocupado com o que está acontecendo. Isso foi profetizado. Os nossos profetas do povo de Deus já tinham falado que Deus firmaria uma nova aliança. Isso tudo já estava escrito. A gente não deveria ficar tão surpreso com o que está acontecendo. E olha as palavras de Tiago que conclui um dos versículos que eu mais amo no livro de Atos. Quando Tiago resolve a questão, ele escreve o seguinte, ele diz o seguinte: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Há alguns anos, isso está escrito na minha mesa onde eu trabalho. Está lá, é um porta-copo com esses dizeres. E toda hora eu olho para isso e eu queria que todos os pastores e toda a igreja lembrasse disso o tempo todo. E que a gente colocasse isso em alguns lugares e ficasse principalmente impresso no seu espírito, no seu coração. Não devemos pôr, nós não estamos no negócio de colocar dificuldade, de colocar obstáculos. Nós estamos querendo remover todos os obstáculos, aqueles que querem se entregar ao Senhor Jesus, aqueles que estão com fome de Deus e querem saber qual é o caminho. Uma outra versão diz, a minha opinião é essa: eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Não atrapalhe, porque a igreja tem esse potencial muitas vezes. Nós pedimos a Deus e oramos e choramos e babamos e tomara que aquela pessoa se converta. No dia que ela se converte, a gente começa a colocar peso em cima dela. A gente começa a dizer tudo que ela tem que fazer e não tem que fazer, que você pode, que você não pode. E a gente não deixa nem Deus trabalhar na vida da pessoa. E a gente tem pressa que ela se resolva. A gente tem pressa que ela se transforme. E as coisas têm que ser diferentes. Agora você é de Jesus. Dentre muitas coisas. Gente, esse fogo sem parar só pode ser uma coisa. Foi gol do Fluminense. Eu imagino que tenha sido isso. Não sei. Volta aqui comigo. Não devemos pôr, fala para quem está do seu lado, não vamos colocar dificuldades, não vamos colocar obstáculos, barreiras para quem quer se entregar a Jesus. Você sabe o que Tiago está dizendo? É que o acordo que Deus tinha com a nação de Israel tem que ser tirado da equação, tem que ser eliminado da equação. Nós estamos vendo gentios se convertendo a Deus, eles não têm nada a ver com a lei. A lei e a antiga aliança, o antigo acordo não é de Deus com eles. Agora eles têm um acordo com Deus através de Jesus. Mais uma vez, quando você recebeu a sua Bíblia, não te contaram isso. Mas a primeira parte é um acordo, é um pacto que Deus faz com uma nação. E muitas vezes a gente pega princípios que estão ali e transforma em doutrina para a igreja. E não há doutrina para a igreja do Senhor Jesus na antiga aliança. Ele mesmo diz que ela foi consumada nele. Foi cumprida completamente. Ela é maravilhosa. A leitura do Antigo Testamento nos inspira, nos abençoa. É Deus falando com a gente. Mas não pode ser mais do que isso para mim e para você. E o que Tiago fala a seguir é tão surpreendente e intrigante,
que mais uma vez, por séculos, tem sido ignorado. Você sabe o que Tiago diz a seguir? Acho que não. Mas o que vem a seguir define o seu relacionamento com mais da metade da sua Bíblia em português. Lembra comigo? Eles estão em reunião e a mais ou menos 500 quilômetros de distância tem um grupo de gentios nervosos, preocupados. Qual vai ser o final dessa reunião? Especialmente os homens. Se eles voltarem aqui e disserem para a gente, olha, a gente tentou, a gente conversou, mas não tem jeito, vocês vão ter que circuncidar, ia ser um problema muito grande. Estavam esperando uma resposta. E Tiago falando, olha só, nós não vamos colocar dificuldades. E aí ele fala algo interessante no versículo 20, ao contrário. E ele faz uma lista de 3 mandamentos. Parece que ele escolheu na hora. Parece que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns mandamentos e botar lá para eles. Dá essa impressão, mas não se engane, não foi nada disso. Ao contrário, devemos escrever a eles, ficar registrado, dizendo-lhes que se abstenham de 3 coisas. De comida contaminada pelos ídolos, de imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Mais uma vez, ele não está no self-service de mandamentos, pegando só o que interessa, não. A explicação que ele dá em seguida tem que chamar a nossa atenção no versículo 21, ele diz, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as sinagogas, sendo lido, em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. O judaísmo continua acontecendo ao nosso redor. Nem todos os judeus estão se convertendo a Cristo. E eles continuam, inclusive os judeus cristãos também, tendo acesso a Moisés, a lei, e eles se reúnem na sinagoga. E a pergunta para mim e para você é, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que Moisés é pregado nas sinagogas todo sábado tem a ver com esses 3 mandamentos do Antigo Testamento? Por que esses? Tiago poderia falar, faz o seguinte, só fala para eles lá, não matarás, não roubarás e não adulterarás, já está bom. Não, ele não escolhe esse. Ele fala de outros 3 que são estranhíssimos para mim e para você. Qual é a conexão? E aqui é algo muito importante. Para os judeus, essas leis alimentares eram aquelas entranhadas neles. Eles sabiam que eles podiam comer qualquer coisa, mas eles simplesmente não conseguiam. A força da tradição era muito grande. Não quer um sanduíche de presunto? Não posso. Eu queria, mas não tem como, gente. Eu não consigo comer carne de porco. É muito para mim, aprendi a minha vida inteira isso. E o que está sendo sugerido ali não é, preste atenção nisso, cumprimento da lei. Eu coloco da seguinte maneira. Essas ordenanças não tinham nada a ver com manter a lei de Moisés. Esses 3 mandamentos tinham a ver simplesmente com não apareceu, deixa eu botar aqui. Não botei. Com simplesmente manter a paz na igreja. De vez em quando os slides somem enquanto eu estou fazendo. O segundo slide dizia isso, não tem nada a ver com manter a lei de Moisés, tem tudo a ver com manter a paz na igreja. Era a manutenção do relacionamento. O que Tiago estava pedindo que os gentios fizessem, já que a gente está dando um monte de concessões para vocês não tem que fazer nada da lei dos judeus, façam algumas concessões por nós também. E mais uma vez, essas leis que dizem respeito a alimentos, estavam entranhadas, embutidas na consciência dos judeus. E eles não tinham nada a ver com essa lei, eles comiam de tudo. Mas para a gente se dar bem, nós não vamos ter 2 igrejas, nós vamos ter uma igreja só. O quanto vocês puderem, para não ofender os seus irmãos judeus, façam algumas concessões. E essa expressão que parece que está totalmente fora de lugar, no meio das leis alimentares, ele coloca isso, abstenham-se da imoralidade sexual. Todo mundo que estava andando desde Israel, e principalmente os cristãos que estavam andando com Jesus, sabia que isso era muito importante. Esse era um convite muito generalizado para evitar o comportamento imoral. Imoralidade sexual, na maioria das culturas, ele não é recomendável. Em algumas culturas você vê que acontece muito, mas ele está dizendo, como cristão que você se tornou, alguém que está em Cristo, eu quero te convidar a evitar esse comportamento de imoralidade sexual. Mas preste atenção, não como ele é definido no Antigo Testamento.
Afinal de contas, vocês nem conhecem o Antigo Testamento, vocês nunca nem leram o Antigo Testamento, vocês não sabem nada do que significa. E lá tem algumas orientações sobre a imoralidade sexual, mas eu queria que vocês evitassem, se abstivessem de imoralidade sexual pela maneira como Paulo tem ensinado a vocês. Porque nos últimos 2 anos, no mínimo 2 anos, Paulo estava ensinando na Antioquia. E Paulo ensinava frequentemente sobre isso, porque todos aqueles povos, eles tratavam de questões de imoralidade sexual junto com a religião deles. Eles estavam acostumados a terem essa mistura do Deus que eles estavam adorando, e os deuses, como eles apresentavam, os deuses da mitologia grega, da mitologia romana, eles não estavam nem aí para o povo. A maneira como eles entendiam esses deuses, eles queriam que o povo realmente sofresse bastante, sacrificasse bastante em nome deles. Esses deuses, como eles os consideravam, não tinham nenhum interesse no bem das pessoas. E eles entendiam que não tinha o menor problema eu tratar alguém mal, eu fazer mal a alguém, inclusive dessa maneira, com imoralidade. Isso pode ser até agradável aos nossos deuses. E Paulo começa a ensinar algo diferente. Mas você sabe qual é a base do que Paulo ensina para eles? Paulo não vincula seu ensino sobre comportamento sexual à antiga aliança, nem aos 10 mandamentos. Paulo vincula comportamento sexual ao novo mandamento de Jesus, ao único mandamento que ele deixa no final aos seus discípulos. Mandamento que a gente estuda todo ano, várias e várias vezes aqui nessa igreja. Mandamento que diz simplesmente que você deve tratar as pessoas como Deus em Cristo tratou você. Que você deve honrar e respeitar as pessoas e fazer por elas a mesma coisa que Deus em Cristo fez por você. E quando Paulo vai escrever aos Filipenses, ele diz, olha, nos seus relacionamentos tenha a mesma postura, a mesma atitude que Jesus teve. Mesmo sendo quem ele era. Ele não pega aquilo e usa em seu próprio favor. Ele não vai para o início da fila, ele vai para o final da fila. Ele trata sempre as pessoas em primeiro lugar, coloca os outros em primeiro lugar. Ele escreve para a igreja dos Coríntios dizendo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Entendeu? E o povo todo dizia, claro, ficou bem claro agora quais são os conceitos da Bíblia, que ainda não existia, quais são os conceitos do cristianismo em relação à moralidade sexual. A fim de manter a unidade da igreja, Tiago escreve para a igreja e diz, façam algumas concessões em relação aos seus alimentos. Vocês não vão precisar parar de comer tudo, mas em algum momento, quando vocês estiverem reunidos, evitem isso. E levem a sério o que Paulo tem ensinado sobre pureza sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual. A antiga aliança não era a fonte de referência sobre o comportamento sexual para a igreja. E não é ainda. Mas mais importante, e talvez até um pouco ofensivo para alguns, é que o Antigo Testamento não era a fonte de referência para qualquer comportamento na igreja. E nunca foi e nunca vai ser, como a gente diz aqui com alguma frequência, nossas doutrinas da igreja não se encontram na Antiga Aliança, não se encontram no Antigo Testamento. E eu ia colocar um slide aqui perigosíssimo, eu ia colocar apenas como base isso, por causa do que a gente está falando, eu ia convidar você a transformar isso no mandamento. Não guardarás os 10 mandamentos, mas alguém ia tirar uma foto. E eu ia ficar para sempre marcado como alguém que está indo contra a Bíblia. Mas se Paulo estivesse aqui, se Pedro estivesse aqui, João, Tiago e o próprio Senhor Jesus, ele ia dizer para você, você é judeu? Não. Você é o quê? Brasileiro. Você não precisa guardar os 10 mandamentos. Os seus mandamentos que eu dei a vocês são muito melhores. São para vocês de verdade. O único mandamento que eu deixei para você, ele é bem melhor. Só tem um detalhe. O mandamento de amar como Jesus amou é bem menos complicado. Mas exige muito mais da gente. Não é? Jesus descomplicou completamente com a nova aliança os seus mandamentos. Ele deixou só um e não deixou margem para você criar algum tipo de brecha. Eu acho que eu não preciso cumprir esse mandamento. Não tem um espaço para isso. Assim como eu amei você, ame quem?
quem tiver da sua frente, quem eu colocar perto de você, inclusive aquela pessoa, especialmente ela. Jesus chega a colocar amar a Deus, amar o seu próximo e logo em seguida amar os seus inimigos, apenas como alguns exemplos desse mandamento, de amar como Ele amou. Descomplicou, bem simples, um só, mas exigiu bem mais de mim e de você. Vou pedir o pessoal da música para subir, eu quero cantar mais uma canção com você. E preste atenção que a gente está terminando. Quando você começa a ver, essa é a parte mais importante, quando você começar a enxergar que todo tipo de gente, pense em qualquer pessoa, todo tipo de gente é feito à imagem de Deus, e é potencialmente a habitação do Espírito Santo de Deus, você vai tratar muito bem essa pessoa, e nem vai precisar de capítulos e versículos para isso. Você vai tratar aquela pessoa como Deus em Cristo tratou você. Eu dou graças a Deus por aquela reunião. Foi um dia extraordinário da igreja. Foi maravilhoso. E o que aconteceu naquela reunião foi que os líderes da igreja, da nossa igreja, da igreja de Cristo, desvincularam a igreja da visão, do sistema de valores e regulamentos das escrituras judaicas. Ou do que eu e você chamamos do Antigo Testamento. Isso não deveria deixar a gente nem um pouco surpreso. No Sermão da Montanha, Jesus diz: eu cumpri, eu concluí, essa tarefa está consumada. Ele vai dizer mais tarde na cruz. Os profetas judeus previram que esse dia chegaria. E 20 anos após a ressurreição de Jesus, a igreja finalmente se separou do judaísmo. E curiosamente, no século XX, no século XXI, o que tem de igreja querendo voltar para o judaísmo, me deixa impressionado. O que tem de pastores que acreditam que a gente precisa resgatar o que Jesus mandou a gente abandonar, é inacreditável. Que eu e você precisamos entender que toda a sua Bíblia é a palavra de Deus, mas as escrituras judaicas, ou o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ou a Bíblia dos judeus, são a história por trás da história. A história que prepara o terreno para a história principal. A história muitas vezes violenta, intrigante, às vezes perturbadora. Uma história que a gente vai sendo apresentado de uma maneira completamente nova a um Deus que é o Criador. Um Deus que começa tudo. Mas ainda não terminou quando ele é apresentado na Antiga Aliança. O Deus, o Criador que joga pelas regras do reino, dos reinos desse mundo, para preparar um caminho para um rei, de um reino que não é desse mundo, e de um reino que não tem fim, de um rei que vai nascer numa manjedoura, e que vai morrer numa cruz, e que vai ressuscitar, e que no final do seu ministério vai ter apresentado ao mundo inteiro, não apenas Deus o Criador, mas Deus o Pai. Glória a Deus. E Jesus deixa bem claro que a nova aliança se garante puramente nele, em Cristo Jesus. A minha e a sua aliança com Deus, através de Jesus, não precisa mais da antiga aliança. Por que isso é tão importante? Para a maioria de nós isso é muito tranquilo, mais uma vez. Mas há pessoas, e não poucas, que perderam a fé, ou estão perdendo a sua fé na Bíblia, por causa de algo que está lá no Antigo Testamento em particular. E uma vez que essas pessoas não puderam mais aceitar a historicidade e a veracidade de toda a Bíblia, eles descobriram que a sua fé, a fé que eles aprenderam na escola bíblica dominical e nos cultos da sua igreja, não dá mais para defender essa fé, porque tem algo que eu não compreendo, tem algo que eu não entendo. Mas não foi a Bíblia que criou o cristianismo, a ressurreição de Jesus criou o cristianismo. E isso, para alguns,
é perturbador, para outros é libertador. É preocupante, talvez, para pessoas como eu, que recebemos as nossas Bíblias sem muitas instruções. E agora estamos sendo desafiados a repensar como ela se revela a mim e a você. Mas preste atenção. Esse evangelho é libertador para aqueles, como os crentes lá de Antioquia, que estavam esperando ver o que Paulo vai dizer quando terminar aquela reunião, mas que foram atraídos pela mensagem de Jesus, que não sabem nada de Antigo Testamento, que não conhecem uma vírgula da lei, mas que foram apresentados a Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que morreu pelos seus pecados e que Deus ressuscitou no terceiro dia. E eles amaram, com certeza quem não ia querer isso? Era 1000 vezes melhor do que qualquer uma religião que eles tivessem. A gente está dentro, Paulo. Ah, mas tem um detalhe, agora vocês vão ter que virar judeus também. Opa, aí ficou diferente. É atraente, é irresistível para aqueles que precisam e entendem que a mensagem de Jesus é simplesmente graça e perdão. É um convite para que eles recebam o amor do Deus Criador do universo. E é libertador para aqueles que acham que é praticamente impossível abraçar a visão e o sistema de valores do antigo Israel, como eu e você. Você não vai conseguir, nem eu. Pedro, Tiago, Paulo decidiram desvincular a fé cristã das escrituras judaicas. E não é fácil para mim, porque há pessoas que vão me julgar erradamente, mas eu ousadamente quero convidar você a fazer a mesma coisa que eles. Fazer a mesma coisa que Pedro, Tiago, Paulo, João e principalmente Jesus fizeram. Eu acho que nós deveríamos fazer a mesma coisa, porque pelo mesmo motivo que eles. Porque naquela reunião Tiago deixou registrado para mim e para você que nós não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Eles não deviam. E nós também não devemos. Ouça, a fé da próxima geração pode depender disso. A fé do seu vizinho pode depender disso. Algum dia a sua fé pode depender disso. Mas especialmente dos seus filhos e dos seus netos depende disso. E a igreja nasceu, alimentada pela mensagem da ressurreição. E aquela igreja ela foi marcada por uma diversidade que nunca ninguém viu antes. Foi marcada por um código de conduta que elevou o status de gente que não tinha status nenhum. E sabe o que é maravilhoso? A igreja que começou, colocou todo mundo no mesmo patamar, reduzindo todo mundo ao status de pecadores que precisam de um Salvador. Até hoje, essa é a mensagem pregada pela igreja. Não existe ninguém melhor do que o outro. Todos são pecadores que precisam de um Salvador. E Jesus previu isso. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E nem a minha morte, e nem a sua morte, e nem a morte de ninguém, e nem a morte dos primeiros discípulos da primeira geração vai impedir o avanço dessa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevaleceram. E nunca vão prevalecer. Como resultado, aqui estamos nós. Essa igreja, a igreja de Cristo Jesus, que não para de avançar. E as portas do inferno estão só caindo. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé.